E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, chegamos aí ao fim da nossa maratona, tá? Nós estamos agora na live 5, uma live de perguntas e respostas, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Esperar o pessoal entrar aí. Estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai clicando aí no aviãozinho. Já vai mandando para as 3 primeiras pessoas que aparecem aí na sua lista de contatos, que é justamente para que eles possam vir para cá e absorver esse conteúdo da melhor forma possível. Então chegamos ao fim aí da nossa maratona. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí, fiquem à vontade. Já estão chegando, já estão marcando presença aqui na nossa live de hoje. É importante que você esteja aqui para que você possa aprender muito mais com as dúvidas de outras pessoas, que também pode ser a sua dúvida, tá bom? Então fique à vontade. Vou fazer um resumo de tudo aquilo que nós vimos hoje também. Já clica no aviãozinho aí e já chama o pessoal para a live. Isso aí. Então olha só, vimos então nas últimas 4 lives que passamos aqui, nesses últimos 4 dias, focando exatamente em como fazer você sair do zero, tá? Como você faz para sair do zero e passar a ser um investidor no qual tem uma carteira de investimentos para que você possa, no longo prazo, ou até mesmo dependendo dos seus objetivos, montar essa carteira e essa carteira ser vencedora, tá bom? Então fique muito bem à vontade, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então vamos começar aqui, ó. Então a primeira live, o que nós vimos, tá? Vamos fazer o resumo aqui da nossa primeira live. Nós falamos dos princípios, de alguns princípios, tá? Que nós temos que seguir para justamente, se a gente quer ter um resultado no mercado financeiro ao longo prazo, a gente precisa seguir, tá bom? Segunda live, acabamos falando ali sobre basicamente quais são as classes de ativos que a gente pode estar alocando o nosso dinheiro para que a gente possa estar tirando retorno no mercado financeiro. Nós vimos que existem vários tipos de ativos no mercado financeiro e que a gente não pode olhar basicamente só para um ativo. A gente tem que fazer uma diversificação, porque essa diversificação vai fazer total diferença no longo prazo, beleza? E daí no terceiro encontro acabamos falando sobre alguns tipos de sistemas e até mesmo sites que a gente pode utilizar que vai nos ajudar na nossa tomada de decisão quando a gente vai montar a nossa carteira de investimento. E daí ontem acabamos falando, montamos uma carteira juntos de acordo com o seu perfil de investidor. Então nós falamos que existem 3 tipos de perfis: conservador, moderado e o agressivo. E com isso chegamos até hoje aqui nessa live, que é justamente eu vou tirar as dúvidas de vocês. Inclusive eu acabei anotando aqui as principais dúvidas de algumas pessoas que me mandaram e eu vou estar lendo aqui e nós vamos conversando nessa live, beleza? Então fica bem à vontade aí, já pega sua água e já vai se sentindo à vontade. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui no chat também, que além dessas perguntas aqui que eu vou responder, você também pode mandar sua dúvida aqui, que eu vou estar tentando te responder de uma forma simples e clara e objetiva, beleza? Então olha só, vamos para a primeira pergunta? Então olha só, me perguntaram: Nai, estou com dívida, pago primeiro ou é melhor investir e ir pagando com os rendimentos? Quando a gente fala de dívida no Brasil, quem está endividado é muito penalizado no Brasil, porque geralmente o valor da sua dívida ele vai ser acrescido de juros. E esse juros, geralmente, se for um juros bancário, é um dos juros mais altos que existe no mundo, tá? Aqui no Brasil. Então, dificilmente você vai pegar esse dinheiro que você tem, ao invés de você pagar lá para o banco, por exemplo, essa dívida, dificilmente você vai conseguir investir no mercado financeiro e ter a mesma rentabilidade dessa sua dívida. Então, qual é o meu conselho para você? Paga primeiro a sua dívida, tá? Esse seria o primeiro passo. Você criar alguma fonte de renda. Ah, mas eu não consigo com o salário que eu tenho agora. Então, o ideal seria você, primeiro, tentar gerar uma nova fonte de renda. Segundo, cortar algumas despesas que não são essenciais. E foca, cara. Porque muita gente fala assim, eu tô com uma dívida. Daí o cara fica procrastinando e fica 3, 4, 5 anos. Cara, faz uma força-tarefa com sua família e fala assim, vamos focar para em 6 meses a gente liquidar essas dívidas. Para a gente não ter mais que ficar racionalizando, por exemplo, nas despesas, na nossa qualidade de vida. Então, cara, não é melhor, mais fácil, por exemplo, vamos supor, quando a gente está com nossa mãe pede alguma coisa pra gente, quando a gente está morando com ela, óbvio, né? E ela fala o seguinte pra gente: filho, faz tal coisa. Só que aquela coisa que ela pede pra gente é muito chata.
E daí os piá, as crianças, acabam demorando muito. Cara, se é uma coisa que não te faz muito bem, por que você não faz rápido logo para acabar com aquilo? É exatamente isso que eu indico para que você faça também, quando é o sentido de pagar dívida. Cara, faz uma força-tarefa, limita lá, ó, eu vou focar em 6 meses para quitar essa dívida. Faz renda extra, corta as despesas que não são necessárias, que você consegue tirar do seu orçamento para que você possa justamente juntar esse dinheiro e liquidar logo sua dívida. E depois você acaba juntando lá, fazendo sua reserva de emergência e logo na sequência você acaba investindo o seu dinheiro. Então, para essa primeira dúvida que me perguntaram hoje, se eu pago a dívida ou eu invisto no mercado e com o rendimento eu acabo pagando a dívida. Então, meu conselho é: pague primeiro a dívida, porque dificilmente você vai pegar esse dinheiro e vai ter uma rentabilidade no qual você vai suportar, vai chegar próximo ou até mesmo ultrapassar esse valor da dívida, tá bom? Então paga a dívida e depois segue esse passo, né? Faz a sua reserva de emergência e depois investe no mercado financeiro através de uma carteira. Beleza? Então essa foi a primeira dúvida. A segunda dúvida é quanto destinar para investimentos? E daí aqui é aquela coisa, né? Quanto mais você conseguir guardar para destinar para os seus investimentos, vai ser melhor. Mas um livro que eu estava lendo, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, exatamente esse livro, ele dá um conselho, né, para os leitores. Ele fala que se você puder guardar 10%, apenas 10% por mês de toda a sua receita, seria interessante já para que os seus investimentos possam ir engordando cada dia mais, cada vez mais, tá bom? Então, ele fala que é muito sensato e de bom senso um homem que consegue guardar e que guarda para destinar a investimentos ou até mesmo como uma reserva 10% da sua receita mensal. Para eventuais imprevistos que possam acontecer e até mesmo para pensar no longo prazo, numa aposentadoria, criação de patrimônio ou qualquer oportunidade que possa surgir. Pode ver que quando tem uma crise, quando há uma crise, quem tem dinheiro geralmente se beneficia daquela situação. Porque tem uma pessoa que não está bem confortável numa crise e aquela pessoa que está bem financeiramente, ela acaba levando vantagem sobre aquela que está mal das pernas. Então, basicamente, a gente passa por ciclos econômicos, isso é fato, a gente já viu em 2008, vimos agora em 2020. Então, quem está preparado com dinheiro e que consegue fazer essa reserva de principalmente, no mínimo, 10% do seu capital, ele consegue se sobressair quando há alguma oportunidade, seja no mercado financeiro ou seja fora dele, tá? Então, fique de olho nessas oportunidades e com certeza, se você conseguir guardar pelo menos 10% do seu salário todos os meses, com certeza um dia vai aparecer uma oportunidade para você que você não vai perder porque você vai estar preparado financeiramente, tá bom? Então, essa é a nossa segunda dúvida, tá bom? Quanto destinar para investimentos? Quanto mais, melhor. Só que se você conseguir guardar pelo menos 10% do seu salário todos os meses, da sua receita mensal, seria o suficiente para que você pudesse aproveitar uma oportunidade ou até mesmo dedicar esse dinheiro para investimentos pensando no longo prazo. Beleza? E daí me perguntaram hoje, uma pergunta muito interessante. Me fala algumas estratégias de ações que a gente pode adotar. E daí aqui eu falei lá no meu Stories, principalmente, que eu ia dar 3 formas de você ganhar dinheiro com ações, tá? A primeira seria especulando, tá? Então, como seria dessa forma de especular? Você compraria aquela ação por alguma análise, né? Principalmente quem especula, ele está olhando através de gráfico. Então, ele faz a leitura daquele gráfico, ele estuda o passado, estuda um comportamento que aconteceu no passado e que ele tenta projetar o que vai acontecer no futuro. Baseado nisso, ele acredita que, por exemplo, aquele ativo está a R$10, ele compra 10, porque ele acredita que está muito barato e que vai se valorizar para R$15. Então ele está especulando, eu estou comprando esse ativo por 10 porque eu acredito que ele vá a R$15. Quando chega a 15, esse especulador, né, esse investidor especulador, ele vai realizar aquela sua compra. Então ele comprou por 10, vendeu por 15, ele lucrou R$5 e colocou no bolso. Então essa é a primeira forma de você lucrar no mercado de ações. A segunda forma é pensar na questão dos dividendos. Você vai comprar boas empresas que geram lucro, que tem uma capacidade de investimento muito grande para o longo prazo. Ele consegue escalar o seu negócio com o passar dos anos. Então você vai escolher essas empresas de diferentes setores, que pode ser, né? Pode ser mais de uma, ou até mesmo mais de um setor, que é para justamente diversificar o seu risco. E daí quando você escolhe essas ações, essas empresas, você está esperando o quê? Você compra e você não está se importando com o preço da sua ação. Por quê? Você está preocupado em receber esses dividendos. Que dividendos, basicamente,
um recebimento de lucro dessas empresas. Então, como eu falei para vocês lá na classe de ativos, na nossa segunda live, tem empresas que pagam dividendos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Então vai depender muito da ação que você escolher e o período que ela faz essa distribuição de dividendos. E a partir do momento que ela faz essa distribuição de dividendos, que inclusive, por enquanto no Brasil, ela é isenta de imposto de renda, você vai gastar aquele dinheiro com dividendos? Não. Você vai pegar aqueles dividendos e vai comprar mais ações dessas empresas para justamente você ir crescendo com o seu patrimônio. Beleza? Então essa é a segunda estratégia com ações. A terceira estratégia seria, não basicamente você comprar ações, mas comprar uma ETF. Tá? A ETF basicamente ela vai seguir, ela vai se basear através de um índice. Tá? Então ela tende a acompanhar uma composição de carteiras de ações. Então basicamente nós temos, por exemplo, o S&P 500, que são as 500 principais empresas lá dos Estados Unidos. Tá? E tem aqui no Brasil, que seria o Ibovespa. Né? Então a composição de todas essas ações compõe o índice Ibovespa. Então, ao invés, por exemplo, de eu ir para o índice Bovespa e comprar Petrobras, Vale, Ambev, tudo separado, o que eu faço? Eu compro essa ETF que vai ser a média de todas essas ações. Tá? Então, aqui no nosso mercado, basicamente, a gente poderia comprar o BOVA11, que tem realmente, ele tenta seguir esse índice Bovespa. Então, quando eu compro o BOVA11, eu estou comprando toda a carteira de ações que compõe o Ibovespa. Eu não estou me posicionando, por exemplo, só em Vale, em Petrobras, em algum mercado específico. Eu estou comprando toda essa carteira. Tá? E quando a gente fala, por exemplo, de se posicionar no S&P 500, que seria na Bolsa Americana, aqui no Brasil a gente consegue comprar o IVVB11, tá? Que é um mercado, então, que é uma ETF, que a gente está se posicionando, que tem correlação exatamente com o índice lá fora e a gente consegue ter essa variação de ganho também a longo prazo, pensando que a gente não está comprando ações isoladas. A nossa estratégia é exatamente ter essa composição de ações, essa média de ações, para justamente porque no longo prazo, como eu falei ontem, em todos esses dias, a tendência da nossa bolsa é de alta. Apesar dessas quedas que existem no meio do caminho, a nossa tendência é de alta. Então o mercado tende a subir com o passar dos anos. Então hoje, por exemplo, se está 100 mil, daqui a 10 anos, 15 anos vai estar 200 mil. Então com essa variação a gente vai conseguir ter um ganho muito expressivo daqui a um tempo. Então quem entrar hoje, tá, vai ter um ganho muito relativo, mesmo que você invista pouco, tá, do seu capital hoje, já comece a se preparar, separar algum valor dedicado a isso, aos seus investimentos, com certeza daqui a 10, 15 anos, se você pensar dessa forma, com certeza você vai estar muito bem das pernas. Beleza? Então essas são as 3 formas que eu acabei de falar para você de como você pode lucrar com ações. Especular, compra por 10, vende por 15, ganhou R$5, está no bolso. Dividendos, você compra as melhores ações, né, que são boas pagadoras de dividendos, que têm lucros bons, e daí você, com esses dividendos que você recebe, você compra mais ações e assim vai montando o seu capital conforme o passar do tempo. E também, terceira, a estratégia para ações, que seria no mercado de ações, seria ao invés de você comprar ações específicas, você compra essa composição dessa carteira, que exatamente que tende a seguir toda essa composição da carteira, por exemplo, do Ibovespa. Beleza? E aí, Karine, tudo bem? Quanto tempo, né? Seja bem-vinda. Mande para 3 amigos aqui, ó. Clica no aviãozinho. Eu vou mandar aqui para mais 3 amigos, ó. Clica aí nesse aviãozinho aqui embaixo. Já compartilha com os 3 amigos aí, que estou tirando dúvidas hoje. Hoje é a live das dúvidas. Tá bom? Então, eu estou lendo o livro, que eu até falei para vocês, ó, que seria esse aqui, ó, O Investidor de Bom Senso, tá? Ele fala muito sobre isso, sobre a gente investir em ETF. Basicamente, tá, tem uma gestão passiva e uma gestão ativa. O que seria isso? Uma gestão ativa é quando você está ali toda hora comprando e vendendo aquelas ações. Só que basicamente, se você fizer isso no longo prazo, primeiro, o custo que vai ter envolvido nessa operação vai ser muito alto, porque você está pagando corretagem, taxa de custódia. Então, seu custo acaba sendo muito elevado quando você tem uma gestão ativa, quando você está toda hora ali operando. E também sem falar do imposto de renda. Quanto mais você opera sobre o seu lucro no mercado de ações, é 15% se você realizar venda acima de 20 mil por mês, tá bom? Então, seu custo acaba sendo muito elevado. Então, por que você não compra logo essa ETF, que seria a composição de a média de todas essas ações? Compra, todos os meses você vai comprando pouquinho. E daí, esse pessoal que está comprando igual um louco, comprando, vendendo, no final, a probabilidade que você tem de ter um resultado maior com seus investimentos, fazendo uma gestão passiva, você está comprando alguns ativos,
e esse pessoal, enquanto eles estão brigando ali, estão comprando e vendendo toda hora, especulando, sua probabilidade de ter ganhos maiores que esse pessoal aqui é muito alta, assim, tende a ser muito alta. Então esse livro fala exatamente sobre isso e é muito interessante pensar dessa forma, beleza? Ó, a quarta pergunta, tá? A carteira que montou para a maratona tem aplicação mínima? Então ontem eu acabei falando, tá? Ontem eu acabei falando exatamente sobre isso. Cara, qual seria a aplicação mínima para que você pudesse montar uma carteira de investimento, da qual a gente indicou ontem 3 tipos de perfis, né? O perfil conservador, moderado e agressivo. E ontem a gente acabou falando de cada um deles e eu falei, cara, a partir de R$1.000 você já consegue estar aplicando nesse tipo de mercado e montando essas carteiras, tá? Não precisa de muito dinheiro. Agora, se eu falar para você, se você não tem R$1.000 hoje para investir, alguma coisa está de errado, tá? Se você não tem R$1.000 no teu banco sobrando, parado, tem alguma coisa de errado. Ou você está gastando demais, ou você precisa aumentar a sua renda. Então você tem que ver o que você está errando, porque se não tiver R$1.000 para investir hoje, tem que rever aí o que está faltando na sua vida, beleza? Nai, o que podemos comprar atrelado a ouro e a dólar para proteger a carteira? Então olha só, a gente falou muito sobre essa semana aqui, exatamente sobre isso. Como é que eu vou me proteger com ouro e com dólar? Com ouro, eu vou lá na Vivara e vou comprar uma joia? Não seria a melhor estratégia. Tá? A segunda, eu vou lá numa casa de câmbio e comprar dólar em real e vou colocar aqui estocado embaixo da minha cama? Também não. Qual seria então a melhor estratégia? Seria você ir em busca de algum fundo de investimento que especificamente vai investir nesse tipo de mercado, que está posicionado nesse tipo de mercado. Então, olha, só um exemplo disso, tá, Pedro? O que foi que aconteceu esse ano? Eu montei uma carteira de investimento para um conhecido meu, eu acabei posicionando as ações dele ali, a carteira de investimento dele, em ações, tá? Então, eu montei para ele uma parte em ações, coloquei em renda fixa, porque ele não queria colocar tudo no risco, eu coloquei em dólar, tá? Eu protegi a carteira dele através de fundos de investimentos que estavam posicionados em dólar e em fundo imobiliário. A gente viu aí o que aconteceu esse ano com o mercado de ações. Então, por exemplo, se o mercado tivesse despencado e ele não tivesse na sua carteira algum ativo que fosse atrelado ao ouro ou ao dólar, cara, ele tinha depreciado o seu capital, a sua carteira em 30%. É uma variação muito grande para um ano só. A gente está falando aqui, por exemplo, vamos supor que a carteira dele fosse de R$10.000, tá? 30% é 3 mil, beleza. Agora, se a gente pensar numa dimensão de 1 milhão, a gente já está falando de R$300.000. Então, como é que a gente vai se posicionar no mercado de ouro e dólar pensando na proteção da nossa carteira? Basicamente, a gente vai comprar algum fundo de investimento que investe nesses ativos. Daí, qual é o ativo, então, e qual é a corretora que vai nos proporcionar isso? Hoje, eu indico para vocês a Orama, tá? A Orama, se você procurar lá, eu acabei falando hoje com uma assessora de investimento da Orama e ela acabou me falando, todos os nossos fundos que são geridos pela Orama, eles são isentos de taxas de custódia. Então, cara, vale muito a pena você ir lá ver os fundos de investimento que eles possuem. E se você for procurar lá, eu até indiquei ontem, o Orama Ouro, se eu não me engano, Orama Ouro, exatamente, eu acho que é isso. E daí o que acontece? Ele é isento de taxa, você não tem taxa e a aplicação mínima dele é R$0. Então a partir de R$10, R$20, R$30, você já consegue investir nesse tipo de investimento, tá? Eu até anotei aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, se essa taxa, ela não tem taxa. Não é isso, tá? O que ela tem? Quando você investe na Orama, tá? Tem taxa, porque toda taxa... todo o fundo de investimento no Brasil, ele cobra uma taxa de administração. O que não vai ter é a aplicação mínima. Tá? Então, a partir de R$100, você já consegue comprar esse tipo de investimento e compor na sua carteira ali a proteção, que seria ouro ou em dólar. Beleza? Então, tem taxa de administração sim, que inclusive é um teto, né, que eles colocam aqui no Brasil, desses fundos de investimento, que não pode passar de 2%. Então, até 2% nesses fundos de investimento, eles são aceitáveis. Passou disso, não vale a pena você investir. Então, se você for lá, por exemplo, na corretora Orama e ver esse fundo de investimento investido em ouro, que ele cobra uma taxa de administração até 2%, vale a pena você ver, porque não tem aplicação mínima. Você só pode comprar, por exemplo, R$10, R$20, R$30, que vai dar boa e você já vai estar protegendo o seu capital. Beleza?
Então vamos lá continuar, olha, para as dúvidas. Eu estou respondendo as dúvidas aqui do pessoal que me mandou, mas você também pode colocar a sua dúvida aí abaixo e daí eu vou respondendo. Beleza? Para a carteira, o ideal seria aplicar mensalmente. Ó, tem muita gente que faz o seguinte, cara, eu vou aplicar R$1.000 e vou esquecer lá porque esses R$1.000 um dia vai ser 1 milhão, 10 milhões. Nem sempre é assim que acontece, tá? Porque às vezes as pessoas estão com aquele sentimento de aposta ainda. Ah, eu vou apostar no mercado financeiro porque eu acredito muito que o mercado é uma aposta. E se a gente for parar para ver, a mentalidade do brasileiro ainda é, querendo ou não, ainda continua sendo essa. Ele prefere muito mais entrar numa lotérica e comprar um bilhete lá que vai proporcionar para ele uma falsa ilusão que ele pode ganhar um prêmio, ao invés dele estudar sobre o mercado financeiro e ir comprando boas ações que, a partir do momento que ele tem esse rendimento que ele está aplicando ali, né, querendo investir na sorte dele, se ele pegasse todo esse dinheiro, com certeza no final lá de 15 anos, 20 anos, 30 anos, ele teria um patrimônio muito maior do que ele está acreditando lá que ele vai ganhar alguma coisa com a lotérica, tá bom? Então, quando a gente fala de investimento, o ideal, como a gente já falou, o ideal seria você guardar 10% do seu salário todos os meses, dos seus rendimentos, para eventuais possibilidades que possam acontecer, que a gente também tem que prever esses imprevistos que acontecem, mas também pensando no nosso futuro, aquilo que vai ser lá para frente, tá? Vai chegar uma época, eu costumo pensar assim, tá? Tem muita gente que fala assim, pô, mas tu nem viveu ainda, tu já tá se preocupando lá na frente, mas tem uma hora que vai chegar que eu não vou ser mais produtivo, cara. Eu não vou ter mais força para trabalhar, entende? E quando essa época chegar, será que eu vou ter um patrimônio que vai me sustentar, vai dar o meu sustento, vai dar o meu ganha-pão? Então eu tenho que pensar dessa forma também. Como é que eu posso investir no mercado financeiro que daqui a 10, 15 anos eu vou ter uma renda que vai me gerar um sustento sem eu precisar trabalhar? É possível? E inclusive foi uma das perguntas que me fizeram hoje e eu vou estar te respondendo no final dessa live. Beleza? Então existe essa possibilidade sim da gente montar uma carteira que daqui a 15, 20 anos a gente consegue ter uma renda mensal sem precisar você trabalhar. Só que isso leva tempo, tá? E não adianta, por exemplo, você querer investir R$100 por mês, tá? E pensar que daqui a 10 anos você vai ter 10 milhões, 20 milhões, tá? Isso acontece em pequenos casos. Por exemplo, quando você acha cisnes negros, né, que a gente fala, que é quando você compra, por exemplo, uma Magazine Luiza a R$2, R$4 e ela se valoriza para R$200. Isso é uma vez na vida, uma vez na morte, tá? E às vezes você nem pega todo esse movimento, porque as pessoas estão muito mais ligadas ao otimismo, né? Isso é uma pesquisa que já foi provada no mundo. Quando as pessoas estão ganhando, elas querem logo realizar o seu ganho, tá? Isso é um problema. Porque quando eu estou ganhando, eu quero realizar aquele meu lucro lá, mesmo que ele seja mínimo. Agora, quando eu estou perdendo, eu quero aportar mais dinheiro para que eu tenha aquela falsa ilusão, cara, eu vou conseguir recuperar, ou ele acredita muito, ele tem fé que exatamente ele vai conseguir reverter aquela operação perdedora. Então, isso acaba sendo um estudo psicológico, uma mentalidade, né, que muitas pessoas têm e acontece com todos os seres humanos e a gente precisa controlar isso aí, tá bom? Então, beleza, o ideal seria aplicar assim mensalmente, tá? E seria, quanto mais você conseguir aplicar, vai ser melhor para sua carteira, que ela vai crescer muito mais rápido, tá bom? Não é melhor eu apostar em alguns ativos ao invés de diversificar? Então, isso que a gente falou, e inclusive eu estava lendo um artigo, tá, sobre um fundo de investimento que é o Vanguard lá dos Estados Unidos, que é um dos maiores fundos que tem hoje, e eles fizeram os seus princípios baseados nisso. Eles falam que 95% dos nossos ganhos eles provêm da diversificação e 5% eles vêm de escolhas específicas, tá? Então, poxa, se eu tenho uma chance de 95% de ter um ganho sobre uma diversificação de carteira, por que eu vou ficar apostando naqueles 5% que talvez nunca aconteça, tá bom? Então, as nossas escolhas e os nossos ganhos estão muito mais baseados na nossa diversificação. Então, é por isso que a gente falou aqui durante essa semana que a gente precisa diversificar o nosso capital da melhor forma. A gente precisa ter segurança, liquidez, a gente precisa ter ganhos de capital com o mercado de ações, a gente precisa gerar uma renda extra todos os meses através de fundos imobiliários e também a gente precisa de uma proteção para que possa surgir alguma eventual coisa que a gente não esteja esperando no mundo e a gente está protegido ali na nossa carteira, diversificado, porque a gente está preparado. Qualquer coisa que aconteça, se a bolsa cair, a gente tem alocação em dólar, que o dólar vai subir. Então tem uma contraposição aqui da nossa carteira que a gente consegue equilibrar e a gente consegue ser vencedor no longo prazo. Então,
basicamente a gente não precisa investir somente no ativo. A melhor estratégia é justamente diversificar. Quanto mais você diversificar, maior a chance de você sobreviver no longo prazo, baseado no longo prazo. Não seja aquele investidor que quer resultado rápido. Quer resultado rápido? Vai para o mercado que vai te dar um resultado rápido, só que saiba que você vai ter um risco também elevado. Daí vai de você saber se você está disposto a ter esse risco para ter esse ganho ou então ter esse risco para aceitar uma perda, tá bom? Então seja esse tipo de investidor que tenha esse tipo de consciência, tá? Então olha só, a 7ª pergunta. Esse momento é um bom momento para investir em ações? Sim, todos os momentos, independente do momento que a gente está passando aí, principalmente nesse ano com a chegada do coronavírus, a gente viu nossa bolsa despencar mais de 30%, tá? Mas todos os tempos é um tempo de a gente investir nosso dinheiro. Basicamente as pessoas, quando o mercado está no otimismo, quando o mercado está subindo lá em cima, aí sim que começa a ser falado que está numa boa hora de investir. Só que, na verdade, quando o mercado está no fundo, é aí que é a hora da gente aportar dinheiro no mercado financeiro, porque a gente está comprando barato. Uma empresa que, por exemplo, no final do ano passado estava R$20, hoje está R$4, tá? E quando a gente tem um movimento desse, que é muito mais propício, ele está muito mais ligado a um movimento externo, não apenas só o mercado como em si, porque assim, vamos supor, se uma ação está R$20 e ela vir para 4, tem duas formas de ela acontecer isso. Ou ela tem alguma má administração, prejuízo, alguma coisa que aconteceu dentro dessa empresa que fez com que ela caísse, ou então algum evento externo que está a par de interno dessa empresa. Então, por exemplo, o coronavírus acabou atingindo todas as empresas. Mas e quando o coronavírus passar? O que vai acontecer? Como já está passando, né? A empresa vai voltar para o estágio que ela estava anteriormente. Isso que a gente prevê, né? Que a gente acha. Então, por exemplo, se você comprar uma ação hoje que estava ano passado, tá R$20 e hoje está 4, talvez possa ser que ela chegue a R$20, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai lá, chegar, compra essa ação na expectativa que daqui a alguns meses ela tenha uma valorização. Então, todos os dias e todos os tempos é tempo da gente começar a investir não somente no mercado de ações, mas investir no mercado financeiro como um todo. Beleza? A 8ª pergunta. Quanto eu teria que ter de patrimônio investido para gerar uma renda de 100 mil por mês? Então, olha só. Essa é uma pergunta interessante que me fizeram. Então, olha só. Se eu quero ter uma renda de 10 mil por mês, quanto é que eu tenho que ter investido para que eu possa ter essa renda mensal sem precisar trabalhar? No mercado financeiro é possível? Totalmente, tá? Totalmente possível. Mas quando a gente fala de renda extra, nessa semana a gente acabou falando sobre isso, que basicamente quando a gente fala de renda extra, a gente está falando de fundos imobiliários, que vai trazer para a gente 2 tipos de renda, tá? Vamos supor, um tipo de renda e um tipo de valorização. Primeiro, a valorização é por cota, né? Então, se eu comprei uma cota desse fundo imobiliário por R$5 e ele foi para 10, eu estou ganhando nessa variação. Eu comprei por 5 e agora está 10. Então, eu estou ganhando R$5 da variação, tá? Eu estou tendo um ganho de capital de R$5. Agora, eu tenho um rendimento mensal, que inclusive, ao invés, por exemplo, de eu pegar R$100 mil meu e comprar um apartamento para alugar, que ele vai me gerar ali, por exemplo, R$500 de aluguel por mês, eu consigo ter um rendimento muito maior no fundo imobiliário, dependendo do fundo que eu escolho para investir, tá? E inclusive, esse investimento em fundo imobiliário que eu recebo todos os meses, esse rendimento, ele é denominado aluguel, porque tem algum inquilino que está alugando aquela cota daquele fundo, ele está alugando aquele espaço, e o fundo está repassando para os seus cotistas. Então eu estou recebendo, eu sou sócio, né? Como se eu pertencesse a uma sociedade de um shopping, de algum condomínio, de algum escritório, que estão alugando esse espaço para alguém. Tá? E eu estou recebendo alguns centavos, algum percentual. Então eu fiz aqui um cálculo, aproveitei e fiz um cálculo, e eu citei aqui para vocês, quando a gente montou essas carteiras de investimento conforme o seu perfil, eu acabei falando de um fundo que eu gosto bastante dele. Tá? Um fundo imobiliário que é o MXRF11. Tá? Então eu peguei uma média dos últimos 10 meses do rendimento desse fundo, e daí eu fiz uma projeção. Então, olha só, os últimos 10 meses, a média, tá, de rendimento mensal é 0,68%. Nos últimos 10 meses, ele rendeu 8,16%. Na verdade, nos últimos 12 meses. Então, ele rendeu nos últimos 12 meses 8,16%. Então, como é que eu faço a conta para saber? Tá? Claro que os resultados passados
não significa que vai ter resultados futuros. A gente está olhando o passado como uma projeção daquilo que aconteceu e a gente tenta projetar o futuro. A gente tenta ver, claro, o que pode acontecer no futuro. Então, como é que a gente consegue responder a dúvida desse nosso amigo? Tá? Como é que eu consigo? Quanto é que eu tenho que ter investido para ter uma renda de 10 mil por mês sem precisar trabalhar? Quanto é que eu preciso ter investido? A gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar esses 10 mil reais, que é o quanto que ele quer receber por mês, e a gente vai dividir por esse rendimento mensal, que na média que eu fiz deu 0,68% ao mês, tá, de rendimento. Então quanto é que ele vai ter que ter investido? R$ 1.470.588,24. Esse seria o valor que você deveria ter para gerar uma renda mensal de 10 mil reais com fundo imobiliário. Claro que eu estou falando especificamente de um ativo só e um ativo dentro do fundo imobiliário. Claro que a gente pode fazer uma diversificação tanto através de vários ativos dentro de fundo imobiliário, como também a gente pode fazer uma diversificação na nossa carteira. Claro que daí o nosso lucro vai ser diluído, mas também ele pode ter uma potencialização de ganho. Por quê? Eu posso comprar uma determinada ação, montar um certo tipo de carteira de ações, que daqui a 10, 15 anos essa carteira pode explodir e eu posso estar ganhando um valor muito mais superior a esse 1.470.000. Beleza? Então, basicamente, seria esse valor que você teria que ter investido hoje na bolsa, inclusive nesse fundo de investimento imobiliário, para que você pudesse gerar uma renda mensal de 10 mil reais. Mas, Nai, 1,5 milhão não faz parte da minha realidade. Claro, se você não criar a sua própria realidade, se você ter essa crença limitante que você não vai conseguir, que você é tanto dinheiro que você não vai conseguir, eu falo para você, com certeza você não vai conseguir. Basicamente eu aprendi, não sei com quem eu aprendi isso, mas eu assistindo algum vídeo, alguma coisa na internet, eu acabei aprendendo o seguinte: a pessoa que fala que não vai conseguir, ela tem razão, ela tá certa. Ela não vai conseguir porque ela não vai fazer nada para conseguir, tá? Então se ela falar assim, eu vou ser pobre, eu não vou conseguir enriquecer, eu não vou conseguir chegar a 1,5 milhão de capital para gerar uma renda mensal de 10 mil reais. Eu dou toda a razão para essa pessoa. Ela não vai conseguir, porque ela não está fazendo nada para que isso aconteça, então não vai acontecer mesmo. Ela está certa no seu pensamento. Agora, uma pessoa que também fala, cara, eu vou conseguir, daqui a 10, 15 anos eu vou ter 1,5 milhão na minha conta. Eu dou toda a razão para essa pessoa porque ela vai conseguir. Porque ela vai lutar para aquilo. Ela vai atrás dos seus objetivos, ela vai aprender uma nova atividade, ela vai ver novas oportunidades, ela vai guardar dinheiro, ela vai conseguir espremer a sua renda, não deixando de lado a sua qualidade de vida, mas ela vai começar a priorizar coisas para que ela possa atingir o seu objetivo lá no final, tá? Então, se você falar para mim que você não vai conseguir, eu dou razão para você, você não vai conseguir. Agora, se você falar para mim hoje, Nai, eu vou conseguir, cara. E eu dou todo o apoio para você e eu sei que você vai conseguir, porque você vai fazer tudo dentro do possível e da legalidade, claro, sem pisar em ninguém, tá? Sem fazer nada ilegal para que você possa alcançar os seus objetivos. Basta você querer, basta você colocar isso como seu foco, que você vai conseguir sim, lá no longo prazo, ser consistente, todos os dias, cara. Ser consistente, para que você possa realmente conseguir os seus objetivos. Eu me baseio muito sobre os esportistas, né? Vamos supor, Michael Phelps. Cara, o cara ficou 4 anos treinando, 4 anos todos os dias treinando, todos os dias, enquanto todo mundo tava lá com seus amigos, comendo o que queria, não tava treinando, treinava um dia sim, um dia não. Michael Phelps estava lá, na piscina todos os dias, 8 horas por dia, todos os dias, 8 horas por dia. Quando chegou nas Olimpíadas, cara, o cara deu show, velho. Por quê? O cara tava preparado. Você não vai ver, por exemplo, nenhum medalhista de Olimpíadas surpreso porque ele ganhou as Olimpíadas. Nossa, eu tô surpreso porque eu ganhei. Cara, não existe isso. Porque ele sabe o esforço que ele fez para conseguir aqueles seus objetivos. Tá? Não é fácil, mas você com certeza vai conseguir se você colocar isso como seu objetivo na sua vida. Então, se você começar hoje, pense nisso, cara, reflita nisso. Daqui a 10 anos vai passar da mesma forma se você não fizer e se você fizer. Agora, se você ficar preocupado com aquilo que as pessoas irão dizer para você, o tempo vai passar da mesma forma. E além, se você fizer ou não fizer, as pessoas vão falar da mesma forma da sua vida. Então, cara, melhor que você foque nos seus objetivos, foque nos seus sonhos, nos seus projetos, que com certeza você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você, você não vai conseguir. Então foque nisso, cara. Coloque como meta. Nai, minha meta não é ter 1,5 milhão. Minha meta é dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Cara, corre atrás disso. Tá? Como é que você vai fazer isso? Gerando uma renda extra, aprendendo uma nova atividade, indo para um nicho novo, sei lá, faça, cria, porque você tem esse poder de escolha
e Deus te deu sabedoria para que você possa seguir sua vida da melhor forma possível. Como eu falei hoje no meu stories, a vida foi feita para ser vivida da melhor forma possível. E você tem que criar a sua forma de viver a vida e ser feliz, que é isso que importa. Porque a vida é passageira e ela passa no estalar de dedos. Então, pense nisso. Muito obrigado pela presença de vocês nesses 5 dias que passamos aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar sempre à disposição aqui no meu stories e também lá no meu direct para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!